Resumo da semana com o professor Oswaldo Bastos. Bem, no resumo dessa semana, foi difícil selecionar os temas mais importantes, ou o tema mais importante, por conta, inclusive, de tantos temas importantes que estão aí transcorrendo durante todo esse período. Mas, primeiramente, eu quero aqui agradecer pela compra do meu livro. Todos aqueles que compraram durante essa semana, os livros já foram enviados, Novos Fundamentos Epistemológicos do Direito Penal e da Criminologia. Quero lembrar também que você deve visitar a nossa livraria virtual no site do seminário. Todas as informações estão aí nas descrições do vídeo. E se for do seu interesse, você faça a sua compra pelo nosso e-mail, colocando lá o livro que você quer, o seu endereço e a foto da transação bancária, e as contas estão também aí na descrição do vídeo, ok? Muito bem. Queria fazer logo um breve comentário sobre a questão do General Mourão. Mais uma vez, o General Mourão já está dando o que falar até fora do Brasil. Nos Estados Unidos, o pessoal já está comentando, e inclusive pessoas próximas ao presidente Trump já estão comentando a postura do General Mourão, no sentido de ou criar uma espécie de governo paralelo, uma postura pelo menos paralela, ou mesmo muitas vezes se opor às orientações do Bolsonaro. E isso está ficando muito feio para o General Mourão e para o Brasil, por conta de que, na verdade, o comandante do governo, o Bolsonaro, e o General Mourão, segundo já algumas versões, estaria se preparando para uma possível derrocada do Bolsonaro, querendo se mostrar preparado para assumir no lugar de Bolsonaro, e isso é uma coisa que, esses comentários que já estão sendo feitos em nível internacional, como eu disse antes, não é nada bom nem para o General Mourão, nem para o Brasil. Muito bem. O tema central desse resumo da semana será exatamente a questão do documentário do Brasil Paralelo sobre 1964. Houve muitas reações adversas à publicação desse comentário, ou desse documentário, e inclusive com direito a perseguições a instituições tanto de ensino superior, como também escolas que foram ameaçadas por movimentos revolucionários, aqui no Brasil, como eu digo sempre, adocicadamente chamados de movimentos sociais, que ameaçaram algumas escolas. E o que é que acontece? Também universidades em que os professores se sentiram intimidados, em não passar esse tipo de documentário que, segundo consta, fugiria das diretrizes ideológicas das universidades públicas, particularmente. Isso é muito representativo. É representativo porque, como eu sempre tenho falado sobre a crise da educação brasileira, e apontando sempre esse problema da censura, tanto no universo acadêmico como no universo escolar propriamente dito. Cria-se um discurso solipsista, ideológico da esquerda, se consagra esses discursos como verdades, e nada que venha contra essas narrativas pode ser aceito. Então, isso mostra a gravidade em que está a educação brasileira. Primeiro, completamente tomada por um discurso arbitrário, sem dúvida alguma, e a prova está aí com essa polêmica gerada pelo documentário do Brasil Paralelo. Eu quero até alertar aqui que vocês devem buscar esse documentário no YouTube e assistir.
Vocês pais devem incentivar os seus filhos a assistir junto com os seus filhos, porque vocês também vão aprender. O Brasil Paralelo vem desenvolvendo um trabalho muito bom, um excelente trabalho, no sentido inclusive de salvar, né, a história do Brasil, no sentido de mostrar o que realmente aconteceu, principalmente nos últimos 50 ou 55 anos de República, né? Então aí todo o meu apoio à equipe do Brasil Paralelo e o meu incentivo para que todas as pessoas, o mais possível, de todas as idades, assistam esse documentário, né? Para aqueles que acham que é mentira, então o que é que custa você assistir uma mentira? Não é verdade? Não tem problema nenhum. Já que você tem a verdade, então você não vai se deixar influenciar por uma mentira, então não custa nada você assistir, né? Aqui eu queria apenas tecer alguns comentários sobre algumas questões que me chamaram a atenção no vídeo, no documentário, sem querer aqui colocar nada como certo ou errado, não é essa a questão. Eu quero aqui apenas emitir a minha opinião sobre algumas questões que foram salientadas. É claro que eu não vou fazer uma análise detalhada, porque o documentário tem mais de 2 horas, e eu não poderia fazer isso aqui em 15 ou 20 minutos, né? Mas algumas coisas me chamaram a atenção, como por exemplo, a ideia de que o contexto de 64 seria totalmente diferente do contexto atual, né? Me permitam discordar, no sentido de que existem algumas diferenças, sem dúvida, mas a maioria das características estão mais para semelhanças do que o contrário. A grande diferença que há de lá para cá é exatamente a questão de que nos dias de hoje, não só no Brasil, mas no mundo todo, está se fazendo essa reorganização da esquerda. Ela já vem de algum tempo articulando diversas teorias revolucionárias, né? Então, se antes, lá em 64, estavam muito claros os grupos terroristas que atuavam partindo de ideologias maoístas, trotskistas, né, leninistas, marxistas-leninistas, enfim. Hoje, existe uma outra perspectiva em que essa articulação de diversas teorias revolucionárias, se destacando aí a questão do gramscianismo, parte-se então para um outro tipo de combate. E nesse sentido, eu discordo também quando algumas pessoas colocaram que a Guerra Fria, né, naquele tempo havia a Guerra Fria, hoje não há mais a Guerra Fria. Existem diversos analistas no âmbito internacional que mostram que, na verdade, a Guerra Fria não acabou, coisa com a opinião com a qual eu concordo. A Guerra Fria ela vai se readaptando, né? Aquela coisa de que o comunismo acabou com a queda do Muro de Berlim. Hoje está claramente provado que o comunismo não acabou coisa nenhuma, né? A China continua um país comunista, a Rússia, Cuba, né? Em alguns países, de fato, particularmente no leste europeu, o comunismo se extinguiu e em alguns países ele passou até a ser proibido, tal como o nazismo, né? Mas nesses países mais importantes, particularmente a China, você ainda tem um comunismo nu e cru. O que muitas pessoas estão confundindo é o fato de que você observa aí uma transformação desse comunismo chinês, né? Que, como sempre, todas as vezes que as economias comunistas entram em colapso, elas tentam atrair investimentos capitalistas exatamente para aumentar a sua possibilidade de sobrevivência. E essa nova estratégia do governo comunista, do Partido Comunista Chinês, está confundindo muitas pessoas nas suas análises, né? Então eu acho que não há nenhuma grande diferença de lá para cá, senão nessas perspectivas ideológicas, como eu disse antes, e no sentido mais de uma readaptação, de uma transformação, para se utilizando das mesmas ideologias, só que agora articuladas, e com isso de novas possibilidades de estratégias de combate. Haja vista que hoje a China é sabidamente o país que comanda o tráfico de droga no mundo inteiro, né? Essa ideia veio de Mao Tse Tung, de destruir a sociedade ocidental através do tráfico de drogas. E o que nós temos hoje, então, é a implementação de um projeto que aqui no Brasil, mediocremente, se fala de problema social, mas eu sempre tenho salientado que o tráfico de drogas é uma estratégia de guerra, né? Basta você estudar, fazer pesquisas, que você verificará isso. Não estou aqui contando nenhuma novidade.
E, ao que tudo indica, esse projeto, digamos, neocomunista, ele está dando muito certo, particularmente no Brasil. Há a mesma possibilidade, né, no meu entendimento, de uma guerra civil hoje, tal como havia em 64. Tenho salientado isso muitas vezes. Os fatores que levariam a uma insurreição civil, né, a uma tragédia de uma guerra civil, continuam presentes hoje no Brasil. Né? Você tem representantes de diversos grupos terroristas implantados no Brasil, e como eu sempre digo a vocês, esse pessoal não está aqui, não veio aqui passar férias. Então, o alerta para que os militares tivessem um pouco mais de cuidado com relação ao que aconteceu em 64, que esteve e ainda está muito prestes a acontecer aqui no Brasil, na minha opinião, é algo assim muito flagrante. Mas volto a salientar que o Brasil Paralelo está de parabéns, é um trabalho fantástico. Recomendo que todos vocês que me acompanham no meu canal, além, é claro, de contribuir com o meu canal, de acompanhar o meu canal, acompanhem também e contribuam com a equipe do Brasil Paralelo, porque, como eu disse, eles estão fazendo uma releitura da história bastante verdadeira, bastante séria, com alto nível de conhecimento, um alto nível de intelectualidade, e isso tem sido aqui, na minha opinião, a salvação, né, do ensino e da aprendizagem da história, e particularmente do nosso país. Tá bom? Fica aqui o meu alerta, o meu conselho para que pais e filhos assistam junto esse documentário e acompanhem o trabalho do Brasil Paralelo. Muito obrigado pela sua atenção.